de fato, o que vai determinar que haja uma geração de estímulo excitatório ou inibitório, né, não é o tipo de neurotransmissor, né, e sim o tipo de receptor envolvido. Porque existem para cada neurotransmissor, existem uma variedade, na maioria das vezes, uma variedade de tipos, famílias, subtipos de receptores, e alguns desses podem estar envolvidos com a abertura de canais de cálcio e sódio, levando facilitando a despolarização e, portanto, gerando um efeito excitatório, e outros do mesmo neurotransmissor, outros receptores, podendo então abrir canais de cloreto ou potássio, dificultando a geração de potenciais de ação. Então, o que vai determinar de fato se o efeito pós-sináptico será excitatório ou inibitório é o tipo de receptor. E nós podemos assim dizer que existem duas grandes famílias, né, de receptores, que são aqueles receptores que podem ser o próprio canal iônico, né, onde eles apresentam um sítio de ligação com o neurotransmissor, e à medida que esse sítio é ocupado, o poro interno então abre, permitindo a passagem de um determinado íon, normalmente de forma seletiva. Esse sítio de ligação está no domínio extracelular, né, e dependendo de qual íon esse canal é seletivo, o íon vai entrar ou sair, né, à medida que há a estimulação do próprio receptor, né, do sítio de ligação do receptor. Portanto, a estimulação desse tipo de receptor permite uma alteração imediata da permeabilidade da membrana de determinado íon e, portanto, do potencial elétrico interno, favorecendo ou dificultando a geração de potencial de ação, dependendo de qual íon nós estamos falando. Vamos exemplificar agora aqui. Então, nós temos aqui, eu coloquei 3 tipos de receptores para 3 neurotransmissores diferentes, né? E todos são ionotróficos para diferentes tipos de íons. Então, nesse lado esquerdo aqui, nós temos um receptor colinérgico, um receptor para acetilcolina que apresenta sítios de ligação para o neurotransmissor acetilcolina. Esse receptor é denominado, né, de receptor nicotínico. De fato, a outra família de receptores da acetilcolina, chamadas de receptores muscarínicos, eles não são ionotróficos, eles são do outro tipo que eu mencionei anteriormente e que eu vou exemplificar depois, metabotróficos, né? Então, os receptores ionotróficos nicotínicos, né, colinérgicos, do tipo nicotínico, eles de fato são um canal de sódio. E à medida que eles são estimulados por esse neurotransmissor, né, o poro se abre e permite a entrada ou influxo de sódio a favor do seu gradiente eletroquímico, se aqui dentro estiver em repouso. Isso vai favorecer, portanto, a despolarização, gerando um efeito excitatório pós-sináptico. Esse tipo de receptor ele é fundamental para o início da contração do músculo esquelético. Então, na junção neuromuscular, é esse tipo de receptor que você encontra na fibra muscular esquelética. Então, a contração do músculo esquelético depende da estimulação desse tipo de receptor pela acetilcolina. Se encontra também nos gânglios, né, tanto simpáticos quanto parasimpáticos do sistema nervoso autônomo, e você também encontra em várias áreas do sistema nervoso central, no córtex, no tálamo, no hipotálamo, no cerebelo, esse tipo de receptor, e ele está muito associado, por exemplo, ao aprendizado e à memória, né? Como, por exemplo, algumas de suas competências funcionais. Aqui nós temos um outro tipo de receptor que vai modular um efeito excitatório, é o receptor NMDA do glutamato, né? Ele responde também ao metil D-aspartato. Então, esse é um subtipo de receptor glutamatérgico. Esse aminoácido glutamato, e ele é o mais abundante aminoácido no sistema nervoso central, sendo
o mais também importante neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele está associado aqui a funções como cognição, memória, plasticidade neural, a vigília e também a transmissão de dor, né? Então ele causa o seu efeito à medida que o glutamato é liberado, né, e se liga ao sítio de ligação do receptor glutamatérgico NMDA, né. Ele vai causar uma abertura do poro, né, que permite a passagem principalmente de cálcio, né. Ele de fato é um canal, esse receptor ionotrófico é um canal íon não seletivo, né, permitindo também o influxo de sódio e a saída de potássio, mas o principal cátion aqui envolvido, que irá aumentar a positividade interna, é o cálcio. Esse receptor ionotrófico ele é bastante interessante porque ele, além do estímulo glutamatérgico para abrir, né, ele precisa também de uma alteração de potencial interno, então numa despolarização precedente, né, numa elevação aqui do potencial, para mudar sua conformação e liberar o cátion magnésio, né, que tranca esse poro. Então, à medida que ele, de certa forma, também funciona como voltagem dependentes, então, a partir de um estímulo precedente, né, que aumente o potencial de repouso aqui, ele altera a sua conformação, libera o íon magnésio, e isso então permite que o poro se abra à medida que o glutamato se liga ao seu sítio de ligação, entrando então íons de cálcio e favorecendo a despolarização no meio intracelular. Por fim, aqui à direita, eu queria mostrar um receptor ionotrófico associado a uma hiperpolarização de membrana, ou a um PIPS, né? Esse é o receptor, né, talvez o receptor mais importante inibitório do nosso sistema nervoso central, né? Ele responde também, ele é regulado alostericamente também por fármacos como os benzodiazepínicos, né, que são usados como ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes, né, que nós temos o diazepam, por exemplo, alprazolam, bromazepam, clonazepam, quer dizer, vários tipos de fármacos que têm um sítio de ligação específico e que potencializam a abertura desse canal, né, que é um canal, né, que responde ao neurotransmissor GABA. Né? GABA é a sigla para um aminoácido derivado então do metabolismo do glutamato, que é o ácido gama-aminobutírico. Né? Então esse neurotransmissor, ao se ligar, né, ele vai mudar a conformação desse receptor, que é um receptor ionotrófico, é um canal de cloreto. Portanto, alguns fármacos como benzodiazepínicos, eles funcionam, né, potencializando esse efeito do GABA, o que vai ampliar, né, o aumento da permeabilidade da membrana ao cloreto. E isso tende a hiperpolarizar o meio interno, modulando negativamente então o disparo de potenciais de ação nessa fibra pós-sináptica. Outros fármacos também atuam, né, como moduladores alostéricos ou mesmo como agonistas, né? Os barbitúricos já atuam até de forma independente ao GABA, eles sozinhos, né, atuar abrindo o canal, né, que nós temos como, por exemplo, o fenobarbital, usado como anticonvulsivante, o tiopental, usado como anestésico, né, e o próprio álcool, o etanol, ele também parece modular a abertura desse canal a partir da ação do GABA, gerando então um efeito inibitório, um efeito depressor sobre o sistema nervoso central.